Abertura de empresa, sem dúvida alguma, tem algumas informações básicas que todos nós precisamos levar em conta quando nós decidimos, então, abrir uma empresa. Vamos entender aqui que a gente já passou daquela fase de verificar a situação do autônomo, do imposto de renda, da contribuição previdenciária, e que, de fato, a gente já entendeu que ser pessoa jurídica, atuar como PJ é a melhor opção para nós. Bem, uma vez que a gente chegou a essa conclusão, nós precisamos descobrir qual é o tipo jurídico, qual é o tipo de empresa que eu quero abrir, qual é o porte da empresa que eu desejo abrir, qual a tributação e qual a minha responsabilidade como sócio, o que eu desejo com relação ao meu patrimônio pessoa física, a proteção patrimonial. Então, eu separei aqui para nós vermos algo bem básico, tá? Com relação à pessoa jurídica. Então, nós temos aqui, com relação ao tipo jurídico, as opções. Tem a modalidade empresário, tem a modalidade sociedade empresária e temos a opção de sociedade simples. Essa daqui, empresário, ultimamente tem sido a mais utilizada e muitas vezes sem sequer saber o que significa ser empresário. E eu digo que ela é a mais utilizada hoje em dia e até mesmo sem critério, porque é aqui que se enquadra o MEI. O MEI é a modalidade do tipo jurídico empresário individual. E aqui, quando a gente fala em responsabilidade, patrimônio de sócios, quadro de sócios, na verdade, a gente também está falando sobre o empresário, significa que eu constituo essa modalidade, mas apesar disso, apesar de ter um CNPJ, inscrição estadual, registro na junta comercial, inscrição na prefeitura, eu continuo respondendo por tudo que diz respeito a essa empresa que eu estou constituindo, que seria o MEI ou o tipo jurídico empresário com outra tributação específica, tá? Então, no caso aqui, se fosse MEI, o porte é esse completamente diferenciado, porque a legislação, a Lei Complementar 123 de 2006, calma aí, uma atualização no meu Windows, a Lei Complementar 123 de 2006 traz essa situação onde determina que o microempreendedor individual é aquele que tem um faturamento anual de até 81 mil. Por que até 81 mil? Porque se a gente decide constituir ele durante o ano, esse valor diminui, tá? E ele será proporcional à quantidade de meses em que essa empresa está aberta. E muito interessante que o empresário individual, ele atua por conta própria, o seu patrimônio pessoa física responde por qualquer dívida da empresa e, portanto, ele tem a responsabilidade ilimitada. Ou seja, a responsabilidade limitada é aquela em que o meu patrimônio, pessoa física, também responde por dívidas da empresa. E aqui, o empresário individual, onde eu sou a titular, onde eu tenho porte de MEI ou ME ou EPP, onde eu tenho a responsabilidade ilimitada, eu posso ter a tributação no CIMEI, no Simples Nacional, no lucro presumido, e eu nunca vi um empresário individual ser lucro real, tá bom? Então, agora nós vamos falar da segunda modalidade de abertura que nós temos, o tipo jurídico sociedade empresária. É aquela que vai ter o registro na junta comercial, são todas as atividades permitidas, todas as atividades existentes, exceto a situação de advogados, que é registro obrigatório em cartório e somente pode ser sociedade simples pura. A sociedade simples é aquela, então, que vai ter o registro em cartório, que não se caracteriza como empresarial. Então, eu posso ter uma sociedade de advogados, eu poderia ter uma sociedade de médicos, uma infinidade de atividades com registro no cartório. E aí, quando eu falo em sociedade, eu estou falando que é uma empresa, né? Não é empresa, é uma sociedade, uma pessoa jurídica, que ela pode ou não ter sócios. Quando ela tem sócio, ela vai ser unipessoal. Quando ela tem mais de um sócio, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, ela vai ter uma pluralidade de sócios.
Essa situação aqui de unipessoal, ela é muito recente, porque até poucos anos atrás não existia a possibilidade de abrir uma pessoa jurídica sem sócios. Então, o que restava para as pessoas? Ou ela abria na modalidade empresário, ou ela abria com pluralidade de sócios e tinha que arrumar alguém para estar junto com ela. Anos mais tarde, foi criada a Eireli, que já não existe mais. Apesar de nós termos muito conteúdo ainda sobre ela aí na internet, de uma forma geral, a Eireli não existe mais, porque houve uma alteração no Código Civil que então passou a permitir a constituição de uma sociedade limitada com apenas um sócio, que é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Essa modalidade, então, tem um registro na Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura, Estado, quando for o caso, e quando for o caso também nos conselhos de classe. Então, com relação a quadro de sócios, eu posso ter uma única pessoa ou eu posso ter pluralidade de sócios. Essa alteração é recente, veio pelo Código Civil. E aí, nós passamos então para determinar o porte da sua empresa. O porte ele está muito ligado, ele está totalmente ligado à questão do seu faturamento. Quanto em um ano essa empresa vai faturar. Então, até 81 mil, se for empresário individual, na modalidade MEI, o limite é de 81 mil no ano. Se for uma sociedade, seja ela sociedade empresária, seja ela uma sociedade simples, com faturamento de até 360 mil em um ano, então nós estamos falando de que essa é uma ME, microempresa. Já a EPP é aquela que está acima de 360 mil no ano e fatura até 4 milhões e 800. E aí, ainda mais uma coisa que nós precisamos decidir quando vamos abrir uma empresa é se nós desejamos que o nosso patrimônio pessoal, pessoa física, o nosso CPF, responda também por dívidas da empresa. Quando a responsabilidade é ilimitada, o meu patrimônio responde. Quando ela é limitada, o meu patrimônio não responde. E a gente diz que então é uma capa de proteção que se coloca no meu patrimônio pessoal. Então, precisa ficar muito atento. Mesmo que eu constitua uma sociedade empresária limitada no porte ME, unipessoal, então vamos supor, sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal, no porte de ME, se eu não integralizar o capital social, o meu patrimônio continua respondendo. Portanto, além dessas situações, eu preciso integralizar o capital. Se eu digo que eu vou investir tanto nessa empresa, que é o valor inicial que eu vou colocar nela, que é o capital social, e eu não integralizo, eu não deposito, eu não comprovo que realmente eu coloquei esse dinheiro na empresa, minha responsabilidade é ilimitada. Portanto, muito cuidado e tenha a orientação da sua contabilidade quando for fazer isso. Uma vez constituída a sua empresa, você vai escolher a tributação. Se você for optar, por exemplo, por um simples nacional, em outro momento a gente conversa sobre tributação. Se a gente for optar pelo simples nacional, eu preciso necessariamente, em determinado prazo, fazer o requerimento para a Receita Federal. Então, assim que a empresa for aberta, eu preciso agir rapidamente para solicitar o enquadramento no simples. Ou eu posso tributar pelo lucro presumido, ou eu posso tributar pelo lucro real. Enfim, esses aqui são os principais pontos, os básicos para qualquer situação de abertura de empresa. A gente costuma dizer que quem detém esse conhecimento é aquela pessoa que pode ser uma PJ sem medo, porque está apta a abrir a sua empresa, a operar, a faturar e tudo mais.